O peeling é um dos recursos que a gente mais ama na estética, não é verdade? Mas ao mesmo tempo dá aquele friozinho na barriga, né? Bate aquela insegurança. E para piorar tudo, são tantos tipos de peelings que a gente fica meio perdida, não é verdade? Pensando nisso, na aula de hoje nós vamos falar sobre peelings. A gente vai ver os tipos de peelings que existem no mercado dentro da estética. Nós vamos ver também as indicações. Vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis nessa aula. Então, seja muito bem-vinda a um pedacinho do mundo Nath Souza. Pega aí papel, caneta e vamos para a aula. A esfoliação é um recurso bastante antigo que nós temos. Desde 1960, esses procedimentos eles eram realizados. E a gente tem algumas nomenclaturas para essa técnica. Ela pode ser conhecida como peeling, como gomagem ou como esfoliação. Aqui, né, no Brasil, como nós falamos português, a gente utiliza, né, o termo esfoliação. Mas em inglês é utilizado o peeling, em francês é utilizado gomagem. Então, todas as vezes, tá, que vocês escutarem, né, o termo peeling, gomagem ou esfoliação, vocês sabem, né, que estão se referindo a um procedimento que vai gerar uma esfoliação, uma descamação, vai despelar a pele, né, ou promover ali uma raspagem nessa pele. Então, peeling é igual a esfoliação, só que é um termo em inglês. Gomagem é a mesma coisa, é esfoliação, só que é um termo em francês, tá? Às vezes isso aqui gera uma confusão, né, na nossa mente. A gente acha, né, que esfoliação é diferente de peeling. Então sempre tem, né, essa gomagem também é diferente. Então sempre tem esse conflito aí de informações. Mas saibam que todas essas nomenclaturas, né, seja peeling, seja gomagem, seja esfoliação, a gente está se referindo à mesma técnica, certo? Então, muitas vezes, né, a gente até não fala esfoliação e olha só que eu já reparei. Às vezes a gente fala assim que vai fazer um peeling quando é um procedimento, né, mais chique, mais glamuroso. E aí, em outro momento, a gente fala assim, a gente vai fazer uma esfoliação corporal, a gente vai fazer uma esfoliação para limpeza de pele. Então, a gente usa, né, esse termo em inglês para poder dar um peso maior para um procedimento. Mas é uma esfoliação, então a gente poderia falar, vou fazer uma esfoliação química, mas a gente fala o quê? Que vai fazer um peeling químico, para ficar mais bonito, para ficar mais chique. Nós somos poliglotas, não é verdade? Mas tudo aqui significa a mesma coisa, certo? De forma geral, a esfoliação consiste em retirar impurezas e células queratinizadas. E esses procedimentos, eles são caracterizados pela remoção de parte da pele. Isso aí vai promover, né, um afinamento epidérmico. Então, sempre que a gente remove uma parte da pele, a gente, consequentemente, vai promover ali um afinamento epidérmico, aquela camada ali vai ficar mais fina. Quando a gente fala, né, de esfoliação, a gente precisa pensar na nossa pele, na epiderme e, em especial, nos queratinócitos. Então, essas daqui vão ser, os queratinócitos, né, são as células que a gente vai voltar a nossa atenção quando nós falamos, né, de peeling. A epiderme, ela é caracterizada, né, como um epitélio de revestimento estratificado e pavimentoso. Tudo isso por conta das suas camadas. Então, a gente tem várias camadas na epiderme, né? Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida, camada córnea. Então, a gente tem várias camadas. E é por conta disso, né, que ela é denominada dessa forma, epitélio de revestimento estratificado e pavimentoso, por conta dessas características. E aí, quando a gente fala, né, de esfoliação, a gente vai pensar nas camadas dessa epiderme, a gente vai pensar nos queratinócitos também. E aí tem um fenômeno, né, que ocorre no nosso corpo, que é um processo ali de renovação natural. Então, os nossos queratinócitos, né, eles conseguem a cada 2 semanas migrar para a superfície da nossa pele. Então, vou botar aqui o desenho para vocês poderem acompanhar o que eu vou explicar, tá? Então, aqui a gente tem a camada basal e aqui nós temos um queratinócito. Então, esse queratinócito, ele vai ser formado na camada basal e ele vai subindo, né? Então, ele vai passando de camadas até chegar na nossa última camada, que é a nossa camada córnea. E aí, quando chega aqui, esses queratinócitos, eles já estão mortos. Então, aqui, né, começa, então, na camada basal,
tá tendo ali, né, todo o processo de mitose, esses queratinócitos, eles estão se dividindo, eles estão se multiplicando, e à medida em que eles vão se afastando da camada basal, eles vão morrendo. Tudo isso por conta da nutrição. Então, a nutrição da nossa pele está toda na derme. À medida que essa célula ela se afasta dessa nutrição que está na derme, ela começa a entrar ali em um processo, né, de degeneração e morre, tá? Então, quando chega aqui na camada córnea, esses queratinócitos, eles recebem agora o nome de corneócitos. Então, corneócitos são os queratinócitos mortos. E aí, o processo, né, de maturação desses queratinócitos dura cerca de 28 a 30 dias. Então, o processo em que esses queratinócitos, eles saem da camada basal, chegam até a camada córnea e começam a se desprender da camada córnea, dura de 28 a 30 dias. Só que esse tempo aqui, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Tem alguns fatores aí que vão estar influenciando esse ciclo, tá? De renovação. Então, por exemplo, peles que são muito secas, normalmente nesse processo ele é menor, porque quando chega ali na camada córnea, como não tem muito sebo, esses corneócitos eles se desprendem muito mais rápido. Se a gente estiver falando, né, de uma pele oleosa, esse tempo ele é maior, porque essas células elas vão ficar mais presas, mais juntinhas ali por mais tempo, já que tem bastante sebo. E o sebo ele consegue, né, fazer com que esses corneócitos eles fiquem presos ali por mais tempo. Consequentemente, é por isso que as peles que são mistas, elas são peles mais espessas, porque a gente retém por mais tempo aquela célula ali que já está morta, aquele corneócito. E aí, quando a gente fala também, né, com relação à idade, pessoas, né, que têm idades mais avançadas, o sistema é mais lento, né? Então, esse processo de renovação, ele acaba também sendo mais lento. Então, vários fatores vão influenciar, clima também, recursos, né, que a gente utiliza, produtos que o cliente utiliza, tudo isso, né, vai influenciar nesse processo de renovação natural. Mas a nossa pele, o nosso organismo, por si só, ele já faz essa esfoliação. Então, ele já tem ali o tempo, né, em que ele vai fazer com que aquele queratinócito, né, ele se multiplique. Depois, ele vai chegando na camada córnea ali, né, ele já tá morto, já tá sem vida, mas ainda assim é muito importante para a proteção do nosso corpo, porque ele forma ali, né, uma barreira protetora. E aí, depois de um tempo, esses corneócitos, eles começam a se desprender, e aí a gente tem esse processo de renovação concluído, certo? Então, quando a gente fala, né, de ciclo de maturação dos queratinócitos, é justamente isso, é o tempo em que esses queratinócitos, ele é formado e ele morre. Então, ele sai da camada basal, onde ele tá ali cheio de saúde, né, super vivo, ele vai, né, passando por várias camadas, sofrendo vários processos, até chegar na camada córnea, onde ele já está morto, e depois ele começa a se desprender. Então, esse processo aí de renovação natural vai durar, em média, 28 a 30 dias, lembrando que tem esses outros fatores, né, que vão influenciar nesse processo, fazendo com que ele seja maior ou menor. O peeling, ele tem como função principal, o principal objetivo do peeling é promover uma renovação e crescimento celular. Então, a gente consegue, né, com essa esfoliação, acelerar a descamação da camada córnea. Lembra lá que isso acontece, isso vai acontecer naturalmente no nosso corpo, vai acontecer. Mas por alguns motivos, isso pode durar mais tempo. Então, ao invés de 28, 30 dias, isso pode se estender por mais dias. Então, é legal, né, que a gente venha com um processo que acelere essa descamação. E sempre que a gente acelera essa descamação da camada córnea, a gente aumenta a renovação celular. Por quê? Lembra que a camada córnea, né, a pele da gente é uma proteção, né? Então, a camada córnea, ela também está ali participando dessa proteção. Se eu afino a camada córnea, o corpo, ele já entra em alerta, porque, opa, tá afinando ali aquela camada. Então, vou produzir aqui mais, né, multiplicar aqui mais queratinócitos para que a gente mantenha essa proteção, para que essa proteção ali ela não seja diminuída. Então, o corpo, né, ele vai fazer com que essa renovação celular aconteça
para que a gente mantenha nessa camada aí o nosso corpo protegido, né? Porque a pele é justamente para poder proteger o nosso organismo. Então, promovendo, né, esse afinamento epidérmico, a gente consegue, né, aumentar o processo de renovação celular. E aí, quando a gente faz o afinamento dessa camada córnea, e aí, gente, é legal, né, porque a gente vê a pele super fininha, né, mas quando a gente vai ver a camada córnea tem outras subcamadas. Então, tem outras subcamadas em que esses corneócitos, né, eles estão bem resistentes, tem uma que eles estão mais ou menos e tem a última que eles já estão se desprendendo. E aí, quando a gente promove, né, esse afinamento, então aqui ao invés de ter 7, 10 camadas, agora eu tenho 5, eu tenho 3, a gente vai melhorar também a permeabilidade celular. Então, a gente vai melhorar também a permeabilidade cutânea. Então, a gente favorece a permeação de ativos. Isso aqui é super importante para a gente, né? E aí, lembra lá que eu falei que aqui é uma barreira protetora? Então, o corpo ali está protegendo, ele está... quanto mais células, né? Quanto mais camadas a gente tem, mais difícil permear coisa na nossa pele. Então, quando a gente promove, né, esse afinamento epidérmico, além de gerar, né, todo esse processo ali de renovação celular, a gente também consegue permear melhor os nossos ativos. E consequentemente, né, com esse afinamento epidérmico, a gente melhora também, né, a desobstrução dos folículos, e isso é favorável para a limpeza de pele, isso é favorável para quem tem a pele muito oleosa, para quem tem os ósseos, né, muito dilatados. Então, isso aqui vai ser importante por isso, a gente consegue desobstruir, né, esses folículos, e aí a gente tem a melhora, né, daquela qualidade ali da pele, e também vamos uniformizar essa pele. Quando a gente fala de uniformizar a pele, a gente está tentando, como se fosse assim, como se a gente tivesse, né, alguns lugares com mais células, com mais camadas, outros lugares com menos. É como se a gente fosse nivelando, sabe? Nivelando um piso, nivelando o cimento. É mais ou menos isso que a gente fala. E essa uniformização, né, da pele, tanto em termos, né, de camadas, quanto na parte de manchas. Então, deixa eu falar primeiro com relação à parte ali das camadas, né? Se a gente tem rugas, né, fininhas, a gente consegue melhorar a aparência daquelas rugas quando a gente faz essa uniformização da pele. Então, imagine se a gente tem mais cimento aqui e aqui o meio tá com pouco cimento. Então, você vai ver o desequilíbrio, né? Você vai ver aquele lugar ali desregulado. Mas se você vem lixando, se você vem nivelando tudo, vai ficar mais uniforme. Então, a gente consegue, né, melhorar, uniformizar a pele, né, nesse sentido. E aí, a gente associa isso mais, né, as rugas, né? Quando tem aquelas rugas ali mais fininhas, mais superficiais, a gente consegue nivelar e melhorar a aparência daquelas rugas. E essa uniformização, ela serve também para a mancha. Então, se a gente tá lá com a pele, né, e a pele do cliente, ela tá manchada, quando a gente faz, né, essa esfoliação, a gente acaba removendo esses corneócitos que estão cheios de melanina e, consequentemente, a gente vai ter uma pele mais uniforme, mais homogênea. A coloração ali, a tonalidade da pele, ela vai estar semelhante, né, ou igual à outra, tá? Então, quando a gente fala, né, de uniformizar a pele, a gente pode entender aí de diversas formas. Os efeitos da esfoliação, eles são baseados nos princípios da cicatrização das feridas. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. E sempre que a gente faz, né, a remoção da camada córnea, a gente vai gerar um estímulo de renovação. Então, lembra lá do que eu falei para vocês com relação a tirar a proteção dessa pele. Então, se eu tô tirando a proteção dessa pele, a pele vai gerar um estímulo para que essas células elas sejam produzidas, para que a gente consiga, né, devolver ali a proteção da nossa pele. E aí, consequentemente, né, a gente vai formar estruturas mais saudáveis. E quando a gente fala, né, de estruturas mais saudáveis, percebam, digamos que, um exemplo, tá? Então, digamos que o processo, né, de renovação, ele acontece de 28 a 30 dias. Então, ó, deu 30 dias, era para as células, né, os corneócitos, eles se desprenderem da minha pele. Mas, por alguns motivos, essa célula, ela ficou por mais tempo. Então, ao invés de se desprender com 30, ela tá aqui, né? Já tem 50 dias e essa célula tá aqui. E aí, sempre que a gente tem uma descamação anormal, a gente vai ter uma aparência sem brilho, seca,
áspera. Por isso que a gente fala, né, de estruturas mais saudáveis. Então, sempre que a gente faz essa esfoliação, vocês vão perceber que a pele ela vai estar ali com brilho, ela vai estar mais homogênea, ela vai estar diferente. Então, é legal, né, a gente fazer essa associação, mas agora, claro, né, óbvio que é tudo com controle. Lembra que a gente precisa, né, respeitar esse processo de renovação, porque também, né, se a gente ficar fazendo muita esfoliação, a gente vai ter células que não foram maturadas no tempo ideal. Então, a gente vai ter células ali que não vão ter a qualidade, né, que elas deveriam ter, porque eu tô esfoliando demais, removendo demais ali aquelas células, o corpo tá ali trabalhando e a gente acaba, né, tendo células que não são saudáveis. E aí essa estrutura, né, ela fica comprometida. Por isso que é importante, né, que a gente entenda a fisiologia e a gente aplique isso, né, a depender ali do que a gente vai tratar, da disfunção, do nosso objetivo. E a gente vai ver detalhes mais um pouquinho para frente, tá? Então, peguem aí o conceito de que a esfoliação, os efeitos da esfoliação, ele vai ser baseado no princípio da cicatrização. E aí, eu digo para você que, independente do tipo de esfoliação, os efeitos, eles serão semelhantes, seja qual for o tipo de esfoliação que você for fazer. E aqui a gente vai ver, né, quais são esses tipos, Nath, a gente vai ver. Mas seja qual for, tá, o tipo de esfoliação, os efeitos eles vão ser bem semelhantes. Então, qual é o efeito? Regular o processo de renovação natural da pele, estimular a produção dos componentes da matriz extracelular, colágeno, glicosaminoglicanas. Lembra lá do conceito que é semelhante ao princípio ali de cicatrização das feridas? Então, sempre que a gente lesiona, o corpo da gente, ele vai gerar ali estímulos, vai estimular os fibroblastos, vai ter síntese de colágeno, vai ter síntese de elastina. Então, é o famoso lesionar para tratar. Então, a gente vai gerar esse estímulo, né? Vai gerar ali um processo inflamatório e isso vai fazer com que o corpo, né, ele responda a esse estímulo. E aí, consequentemente, né, a gente vai ter a produção desses compostos. Então, colágeno, principalmente, para muitos, né, das disfunções que a gente for tratar, a gente vai pegar aqui esse conceito tanto da glicosaminoglicanas quanto do colágeno. E além disso, né, a gente consegue também melhorar a função aí barreira, né, a função protetora da nossa epiderme. Histologicamente, as alterações que foram observadas nas peles que se submeteram aos peelings foi a seguinte: o extrato córneo, ele fica mais fino e homogêneo, falamos sobre isso, não foi? Então, promoveu ali aquele afinamento epidérmico, ficou mais fino, eu diminuí a camada, aquela pele, ela ficou mais nivelada, ela também ficou mais homogênea no que se refere à coloração, porque a gente removeu aqueles corneócitos que estão pigmentados, então a pele fica mais homogênea, fica mais fina, aumenta a hidratação, a espessura da epiderme ela também fica maior. Por quê? Porque a gente estimula colágeno, a gente estimula elastina, então, consequentemente, a gente melhora ali, né, a derme. Tem aumento da irrigação e melhora da função da proteção da nossa pele. Então, esses daqui, né, são alguns benefícios que foram observados com a utilização dos peelings. E aí, a gente vai para a classificação dos peelings. Eu falei para vocês um pouquinho antes que, independente do tipo de peeling, a gente vai ter efeitos semelhantes, correto? E o que é que vai diferenciar esses efeitos, Nath? Esses efeitos, eles vão ser diferenciados não muito pelo tipo de peeling, mas muito mais pela agressão desse peeling. Então, quando nós falamos da classificação do peeling, a gente quer dizer onde é que a gente está atuando com aquela esfoliação. Então, a esfoliação, ela está muito superficial, então ela está agindo aqui, ó, no extrato córneo, na camada córnea, ela está agindo só na camada superficial da pele. Se for um peeling, né, superficial, ele vai estar agindo na epiderme, então ele pode agir em alguma dessas camadas, a depender do peeling, a depender da agressão que você vai promover, é que a gente vai observar aqui onde é que a gente atuou.
certo? Mas quando a gente fala, né, de peeling superficial, a gente está atuando aqui em todas as camadas da pele. E quando a gente fala de peeling, né, muito superficial, a gente está atuando ali no extrato córneo. Médio ou profundo, no médio, né, a gente vai atuar na derme, então a derme vai estar aqui abaixo, aqui vai ter a derme, então a gente vai atuar aqui na derme papilar. No caso, a gente não, né, porque peeling médio e profundo é peeling médico, tá? Então aqui, ó, é médico. Porque envolve vários riscos, tá, gente? Então, por isso que médio e profundo é de competência médica. Então, os peelings, né, médio, eles vão agir na derme papilar e o peeling profundo, ele vai agir aqui na derme reticular. Então, ele é mais profundo. E aí, os efeitos dos peelings, eles vão depender muito mais da agressão que você vai promover. Então, se o seu peeling ele for muito superficial, ele vai ter pouca agressão, né? Então, vai ter pouca agressão. Eita, pouca agressão. Se for um peeling superficial, ele vai ser um pouco mais agressivo. Vou botar aqui um pouco, né? Um pouco mais, tá? Que é um pouco mais agressivo. E o médio profundo, ele vai ser mais agressivo. Então, a resposta do nosso corpo vai depender da agressão que a gente vai gerar, certo? Então, se a gente quer um estímulo de colágeno, a gente precisa agredir mais essa pele. A gente precisa gerar mais inflamação para que a pele ela responda, né, melhor ao estímulo que a gente deseja. Mas caso a gente não queira, né, e a depender da disfunção que a gente vai ver daqui a pouco, a gente gera um estímulo, uma agressão menor para que a gente não tenha nenhum efeito indesejado, tá? Então, a gente tem essas classificações aqui. A classificação é de acordo com a profundidade, né, a agressão desse peeling, se ele vai agir de forma mais superficial, médio ou profundo, e os efeitos, eles vão estar relacionados a essa agressão. Então, quanto menor a agressão, menos estímulo de colágeno, mas para algumas disfunções, mais seguro é o nosso procedimento. Agora, nós vamos para os tipos de peeling. Então, nós temos, né, o peeling físico. No peeling físico, a gente utiliza substâncias que são abrasivas. Elas vão agir por um método mecânico de arraste dessas células superficiais. Então, normalmente, né, são produtos cosméticos. Eles vão ter ali grânulos, e aí esses grânulos eles podem ser naturais, eles podem ser sintéticos. Se for natural, esses grânulos eles vão ser confeccionados, né, através de sementes, de cascas, de folhas, de frutos. Se for sintético, ele vai ser uma microesfera ali de polietileno. E quando a gente fala, né, de eficácia, desconforto, a gente precisa fazer algumas avaliações. Então, a gente vai avaliar o tamanho do grânulo. Então, olha esse grânulo aqui, esse grânulo é muito grande. Então, isso significa que esse peeling ele vai ser mais agressivo. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Lembra lá que o efeito ele vai estar relacionado com a agressividade desse peeling. Então, se você vai utilizar esse peeling físico em um procedimento, em uma disfunção que você não quer gerar inflamação, você vai preferir grânulos menores do que, ao invés, né, de utilizar grânulos maiores, que vai promover uma agressão maior, tá? Então, tudo aí está relacionado. Quando a gente fala, né, de peelings de esfoliação, a gente precisa pensar na agressão, porque é isso aí a chave. A gente pode, e aí, né, como eu explico, né, com uma certa frequência, a gente pode sim utilizar um peeling de diamante em uma pessoa que tem melasma e não ter problema nenhum, porque a gente vai controlar a agressão desse peeling. Então, o que a gente precisa ter e o que a gente precisa saber e ter de conhecimento mesmo é como é que a gente vai operar aquele recurso. Então, seja um peeling físico, né, com um cosmético, seja um peeling químico, seja um peeling mecânico, seja qual for o peeling, a grande chave é como é que você vai operar, como é que você vai executar esse procedimento. Porque se você não executar corretamente, a depender da disfunção, você vai ter dor de cabeça, certo? Então, é importante que a gente avalie sempre com relação a isso. A gente pode pegar um peeling físico e fazer com que ele seja mais agressivo, e a gente pode pegar um peeling químico e fazer com que ele seja menos agressivo. Tudo isso vai depender da nossa execução,
certo? Então, é isso aí que a gente vai levar em consideração, tá? Então, a eficácia, né, e o desconforto vai depender do tamanho do grânulo, da quantidade de partículas. Se o peeling físico, né, ele for de grânulos sintéticos, ele é mais agressivo do que os grânulos naturais. E uma outra coisa também que vai influenciar é a pressão empregada por nós. Então, quando a gente está ali, ó, fazendo a esfoliação, como é que está a pressão? É uma pressão fraquinha? É uma pressão maior? Porque se for uma pressão maior, a gente vai gerar uma agressão maior. Então, pensa aí que a gente tem 2 tipos de peeling físico, tá? Aqui a gente está falando de peeling físico. Então, vamos pegar esses exemplos. A gente tem 2 tipos de peeling físico. A gente tem um, como aqui o da foto, né? Que esses grânulos, eles são bem grandes. Eles são grandes. E a gente tem um peeling que os grânulos são menores. Aí a gente pega o peeling, né? Que tem ali esse grânulo maior e passa na pele da cliente com uma pressão leve. Você vai gerar uma agressão menor do que se você pegar e pressionar e passar com uma pressão maior. Passar com a pressão maior, você vai gerar uma agressão maior. E aí a gente já começa a diferenciar o tipo de peeling. Então, o seu peeling ele pode ser muito superficial, mas a depender da pressão, da execução, da quantidade também, né, de movimentos que você vai fazer no mesmo local, tudo isso vai contribuir, né, para a profundidade desse peeling. Então, a gente pode pegar um peeling desse e deixar ele só superficial, mas a gente também pode fazer com que esse peeling ele seja mais agressivo e ele atinja ali profundidades, né, maiores. Certo? Então, tudo é a forma, né, em que a gente vai aplicar os nossos produtos. Uma observação é com relação às buchas, ou bucha vegetal, ou até a bucha que não é vegetal, mas aquelas buchas de banho, elas também fazem uma esfoliação física por conta do atrito. Inclusive, toalhas também faz esse atrito e acaba gerando uma esfoliação. Tem até um artigo bem interessante, né, que fala sobre hipercromia, né, de axila e de virilha, onde nesse artigo, né, o autor ele fala que uma das causas, e aí a hipercromia, né, de axila e de virilha é considerada uma hipercromia pós-inflamatória, e um dos fatores é o atrito da roupa, é o atrito da toalha ao secar. Então isso gera uma esfoliação. Se essa esfoliação ela for muito agressiva, a gente acaba gerando ali uma inflamação e contribuindo, né, para, aqui no caso, né, no exemplo que eu tô dando, para essa hipercromia pós-inflamatória. Mas a gente, né, em casa mesmo, tomando banho com a bucha, controla aí, não usa todos os dias. Fala para cliente não usar a bucha todos os dias. Quando for enxugar o rosto, ter cuidado para não enxugar, né, arrancando o couro. Então, tudo isso tem que ter cuidado porque são métodos, né, de esfoliação que estão no nosso dia a dia e a gente às vezes nem percebe, né? E aí é importante, né, que a gente vá informando e sabendo, né, com relação a isso. Um outro tipo de peeling é o peeling vegetal ou gomagem. E aqui, né, a gente tem alguns recursos. Tem um produto, né, que ele é à base de látex e ao secar ele vai aderir à pele, vai formar grumos. E quando a gente retira, né, ele vai removendo essas células superficiais. E uma outra forma do peeling vegetal é através de um creme. Esse creme é um creme mais espesso. Ele é aplicado na pele com massagem, normalmente 20 minutos ali, né, de aplicação, movimentos circulares. E aí, com isso, ele vai fazendo, né, a remoção dessa camada córnea. Então, a gente também, né, tem esse tipo de peeling, um peeling vegetal. Um outro tipo de peeling são os filmes, como na foto aqui, ó. Essa máscara aqui é bem conhecida, né? Máscara de remover cravos. Então, o que é que acontece nesses casos? O produto, né, ele vai formar uma película que vai aderir na pele e quando a gente remove essa película, a pele tá ali aderida e aí vem a pele junto. Então, isso também é uma esfoliação e é por isso, tá, que esses comedões, eles saem. Por quê? Porque você removeu ali aquela camada e você foi tirando os comedões ali junto, né, que estavam associados, comedões mais superficiais. É importante, tá, a gente ter cuidado com a utilização, né, desse filme, né, desse produto, porque às vezes ele é muito agressivo, então pode ferir, pode machucar. Então tenha cuidado e cuidado também com a indicação, né, e os clientes que utilizam em casa. Eu não recomendo que utilizem em casa
e dói bastante, mas é um tipo também de esfoliação. Nós temos também o peeling mecânico, e aqui deixa eu só fazer um parêntese, né, para vocês, porque vocês vão encontrar diferente a depender da literatura, tá? Então, tem algumas literaturas que misturam o peeling físico com o peeling mecânico, e aí falam, né, que os aparelhos são peelings físicos e a esfoliação física, né, com o cosmético é uma esfoliação mecânica. Então, vocês vão encontrar aí essa diversidade nas literaturas. Eu gosto de separar dessa forma porque para mim ficou mais didático. Isso aí era uma coisa que confundia demais a minha cabeça. Então, pô, é físico ou não é físico? É mecânico ou não é mecânico? Então, eu decidi que eu iria classificar dessa forma. Então, o peeling físico, para mim, e da forma em que eu explico para vocês, é assim, tá? Peeling físico é um cosmético que tem grânulos. O peeling mecânico são aparelhos, as eletroterapias que vão auxiliar nessa remoção, nessa renovação celular, certo? Então, quando eu falo de peelings mecânicos, eu estou falando dos peelings que são associados ali com os nossos aparelhos, tá bom? Então, como peeling mecânico, a gente tem o peeling de diamante, o peeling de cristal, o peeling ultrassônico, o próprio laser também, né, um peeling mecânico. O peeling de diamante vai utilizar uma ponteira em forma de lixa, associada a um aparelho, né, de vacoterapia, e essa lixa, ela vai promovendo esse lixamento aí superficial. Lembrando que a gente tem grânulos também, né, para essas ponteiras. A gente precisa avaliar com relação à pressão que a gente vai utilizar, a quantidade de passadas, o grânulo ali da ponteira, tudo isso é importante a gente avaliar, porque eu volto lá para o que eu disse. A agressão vai depender de como é que você vai executar essa técnica, tá? Então, a agressão vai depender disso. Eu posso pegar um peeling de diamante, botar ali uma ponteira, né, que não seja muito agressiva, colocar uma pressão mínima no aparelho de vácuo e passar e fazer a minha esfoliação superficial tranquila. Mas eu posso também pegar esse peeling de diamante, botar uma pressão maior, botar uma ponteira, né, que vai agredir mais e fazer uma agressão mais intensa, certo? Então, tudo aí vai depender. Peles sensíveis, cuidado. Então, tenham cuidado com peles sensíveis. Se for utilizar, né, o peeling de diamante em peles sensíveis, coloque nessas condições que eu falei, sem muita agressão. Tem o peeling de cristal. Ele vai utilizar, né, cristais de polietileno ou de alumínio. Eles são jateados na pele e aí a gente vai fazendo, né, removendo, né, esse lixamento também. É um aparelho, né, que vai emitir uma pressão negativa e uma pressão positiva. Então, ele está ali enviando, né, liberando esses cristais ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma pressão negativa e fazendo ali uma sucção. Então, a gente tem, né, no peeling de cristal, a gente tem a pressão positiva e a pressão negativa, e esses cristais ali que vai estar sendo responsável, né, por fazer o afinamento epidérmico, a remoção daquela camada córnea. O peeling ultrassônico, a gente utiliza, né, as ondas ultrassônicas e elas são emitidas por uma espátula. Tá aqui a foto, né? Então, na foto eu coloquei um peeling ultrassônico. Vai estar utilizando ali a espátula e essa vibração, né, dessas ondas ultrassônicas é que vai ser a responsável, né, por ir removendo essa camada córnea. Então, como peeling mecânico, a gente tem todos esses. E desses peelings aqui, o peeling ultrassônico, ele é perfeito para quem tem uma pele mais sensível. Então, se você quer fazer menos agressão, utiliza o peeling ultrassônico. Nós temos também o criopeeling, onde a gente vai utilizar o frio, a crioterapia difusa para poder promover essa remoção, né, das células. E normalmente, né, utiliza-se a neve carbônica. Tem também a dermoplanificação, que é o dermaplane. Esse aqui todo mundo pergunta, né? Nath, o dermaplane. Gente, o dermaplane é um tipo de peeling, é uma esfoliação. E aí a gente vai ter, né, a lâmina de bisturi, uma lâmina especial, que vai promover ali uma raspagem da pele. Com isso a gente vai removendo nessa camada córnea. A gente consegue remover também lanugens, né, que são pelos bem fininhos. Aqui tá a foto, né, do bisturi. E aí, novamente, se é uma esfoliação, a gente tem todos os benefícios que a gente falou anteriormente. Lembra, independente do tipo de esfoliação, os efeitos serão semelhantes. Por quê? Porque o que vai diferenciar esses efeitos
é a agressão que você vai promover com o peeling que você escolher. O peeling químico é o mais conhecido aí, né? O mais famoso. Então, no peeling químico, a gente vai utilizar agentes químicos, normalmente ácidos queratolíticos, o alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido, polihidroxiácido. Olha as letras, viu? Polihidroxiácidos. Então, geralmente, né, a gente vai utilizar esses produtos aí para poder estar auxiliando, né, e removendo essa camada da pele. Novamente, a profundidade desse peeling aqui vai depender da concentração do pH e das associações. Então, eu posso utilizar um peeling químico e ter uma agressão mínima. Por quê? Porque eu vou determinar a depender, né, da concentração, do pH, da aplicação. Então, vou botar mais camadas, vou botar menos camadas, do tempo em que a gente vai deixar esse peeling agindo. Então, a maioria dos peelings, né, eles são tempo dependentes. Então, quanto mais tempo ele fica na pele, mais profundo ele permeia. Então, percebam que a agressão vai depender da aplicação. Então, vai depender dessas características. Ó, eu vou precisar agredir muito ou agredir pouco essa pele. A gente tem também, né, como outro tipo de peeling, os peelings enzimáticos, ou conhecido também, né, como peeling biológico, onde a gente utiliza enzimas proteolíticas. Essas enzimas, elas vão promover uma hidrólise na ligação ali dos aminoácidos que vão formar a queratina, né? Então, a queratina é uma proteína, a proteína é formada, né, por aminoácidos, e aí essas enzimas, né, elas vão agir justamente, né, nessas ligações, e aí vai promover essa esfoliação. Então, a gente utiliza, né, bastante enzimas do mamão, do abacaxi. Então, é bem natural também e serve para quem tem essas peles também mais sensíveis, tá? E aí, lembrando, depende também. Então, tem alguns peelings enzimáticos que eles vão ser mais agressivos, mas tem outros que eles são mais tranquilos. Então, podem ser aplicados em quem tem peles mais sensíveis, certo? Mas tudo aqui, quando a gente fala, né, com relação a peeling, a esfoliação, é bem relativo. A gente precisa avaliar aí todas a gente precisa avaliar tudo. A verdade é essa. E aí a gente passa para as indicações. Quais são as indicações dos peelings? A gente começa, né, por melhorar a textura da pele. Então, ele vai ser importantíssimo, né, para a gente poder melhorar toda a qualidade da pele. É indicado também para rejuvenescimento, rugas finas. Agora aí a gente começa, né, a fazer algumas separações, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de rejuvenescimento, o procedimento ele visa estimular colágeno. Então, se a gente quer gerar um estímulo de colágeno, a gente precisa de um peeling mais agressivo. Então, a depender do peeling que a gente vai escolher, a gente vai fazer uma agressão maior para que a gente gere ali uma inflamação e, consequentemente, a gente estimule, né, os fibroblastos a produzir o colágeno, a produzir a elastina, e a gente tem a melhora aí nessa disfunção, tá? Então, quando falamos de rejuvenescimento, os peelings, eles podem ser um pouco mais agressivos, porque a gente quer estimular esse colágeno. E aí, quando a gente fala, né, de rugas finas, a gente até viu lá, né? Então, a gente pode atuar estimulando, né? Então, agredindo um pouquinho mais e estimulando a síntese ali, né, dessas fibras, colágeno, elastina. E a gente pode também fazer um nivelamento e melhorar a aparência dessas rugas. Os peelings, eles também são indicados para a acne. Então, como é que esses peelings eles vão agir na acne? Primeiro ponto, eles vão diminuir o diâmetro dos ósseos dilatados, os peelings vão ajudar a diminuir esses ósseos, porque vai promover ali aquele afinamento epidérmico, aquela desobstrução, né, do canal folicular. Consequentemente, a gente melhora, né, o calibre desses ósseos. Cicatrizes, né, superficiais de acne, aqui a gente pega o mesmo conceito do rejuvenescimento, que é estímulo de colágeno. Nesse caso aqui, o peeling ele pode ser um pouco mais agressivo, porque a gente quer gerar uma inflamação e a gente quer gerar uma resposta, né, desses fibroblastos, né, produzir ali colágeno. Então, nesse caso aqui, o peeling pode ser mais agressivo. Se tiver acne inflamada, deixa eu botar aqui. Acne inflamada. A gente evita a utilização de peeling físico e de peeling mecânico, tá? Porque se o acometimento, né, for muito, a gente vai piorar ao invés de melhorar.
Então, se tiver muita acne inflamada, muita pápula, muita pústula, a gente vai dar preferência a utilizar peeling enzimático, peeling químico, para poder estar melhorando aí nessa acne, certo? Evitem o peeling de diamante, peeling de cristal, dermaplane, o peeling físico, porque aí a gente vai estar piorando nessa acne ao invés de estar melhorando. Então, cuidado com a acne inflamada e o tipo de peeling que você vai escolher. Vai auxiliar também na oleosidade, né? Então, consequentemente, ali a gente já vai agir na oleosidade. Se for um peeling químico, por exemplo, a gente vai ter a ação do próprio ativo. Então, o ácido salicílico, por exemplo, ele vai atuar ali mesmo no processo, né, da formação dessa oleosidade, né? Então, ele vai controlar a oleosidade. Então, tem alguns ativos que, além de promover, né, esse afinamento epidérmico e ter toda essa melhora, ele vai agir também nos pilares, tanto da acne. Então, o ácido salicílico ele é perfeito porque ele é anti-inflamatório, ele vai promover, né, esse afinamento epidérmico, ele vai controlar a proliferação de bactérias, ele vai controlar também a oleosidade. Então, o ácido salicílico ele é maravilhoso para acne. E aí a gente pode utilizar, né, ele. E aí ele vai melhorar também a questão dessa oleosidade, certo? E aí a hiperpigmentação. Nath, hiperpigmentação e peelings, pode. Só que a gente vai pensar que os peelings eles vão ser coadjuvantes nesse procedimento. Coadjuvantes. Então, nessa disfunção aqui, a gente não quer inflamação. Lembra que um dos gatilhos da melanogênese é a inflamação. E a gente tem aula aqui no Mundo Nath Souza sobre isso. Então, assistam de novo a aula, caso, né, vocês não pegaram aí essa informação. Mas um dos gatilhos é o processo ali inflamatório. Então, a gente precisa fazer peelings controlados, tá? Então, esse peeling aqui, ele vai ter que ser superficial, para que a gente remova somente aqueles corneócitos ali que estão pigmentados, mas a gente não gere muita inflamação para que esses melanócitos, né, eles não reajam e produzam mais melanina, certo? Então, cuidado com a hiperpigmentação. Tem alguns ácidos queratolíticos que são também despigmentantes? Tem. Pode ser utilizado? Pode, mas controlando também a agressão desse peeling químico, tá? Então, quando a gente for utilizar os peelings para o tratamento de hiperpigmentação, a gente não vai fazer inflamação, então a agressão, né, vai ser controlada, vai ser pouca, para a gente remover, né, só esses corneócitos que estão pigmentados, para poder facilitar a permeação dos nossos ativos, mas nada que gere ali uma inflamação, tá? Então, controla. Pode usar peeling físico? Pode. Peeling químico? Pode. Peeling enzimático? Pode. Pode utilizar todos os tipos de peeling, mas de forma controlada, para a gente não ter nenhum efeito rebote. As estrias, a gente vai pegar o mesmo conceito do rejuvenescimento. Então, na estria, a gente vai precisar gerar uma lesão maior. Nath, na estria, eu posso vir ali com um peeling de diamante e depois vir com um peeling químico? Pode. Agora, cuidado também para a agressão não ser demais e você ter uma hipercromia pós-inflamatória. Então, é tudo de forma controlada. Mas ainda assim, como a gente quer estímulo de colágeno, no caso, né, de estria, de rejuvenescimento, de cicatriz atrófica, a gente vai precisar agredir um pouco mais, né, com esses peelings, para que a gente tenha ali o estímulo daquele fibroblasto e produção, né, de colágeno, elastina, certo? Então, na estria, né, a gente pode fazer associações, utilizar, né, vários tipos aí de peeling, fazer peelings combinados, promover uma agressão maior para que a gente tenha resultados melhores, tá? Tanto estria quanto rejuvenescimento, quanto a cicatriz atrófica da acne. Pré-cirúrgico pode utilizar aí todos os tipos de peeling, lembrando que é no mínimo 10 dias antes da cirurgia, mas a gente pode, né, promover esse afinamento epidérmico para poder facilitar o corte, para ficar mais fácil, né, no momento ali da cirurgia, certo? Então, pode ser feito os peelings, né, no pré-cirúrgico. Inclusive, nós temos aula aqui também, assiste lá a aula, se você ainda não assistiu, assiste a aula sobre procedimentos, né, pré-operatórios, tá bem bacana, e aí vocês vão entender melhor que lá eu falo, né, sobre os peelings. Mas eles podem ser utilizados também nesse procedimento. Pseudofoliculite também é bem interessante, né, a utilização dos peelings. E aí a gente pode associar, né, tanto os peelings físicos, mecânicos, enzimáticos, quanto os peelings químicos. Agora, um aviso importante também.
Se tiver pápulas e pústulas, evite os peelings físicos e mecânicos. Dê preferência aos peelings químicos, aos peelings enzimáticos, tá? Mas a esfoliação, ela é necessária porque nesses casos aqui, o pelo, né, ele cresce e aí ele retorna, né? Então ele não sai, ele retorna para a pele e isso vai gerando ali uma inflamação. Então a gente precisa, né, fazer com que esse pelo, né, ele se desprenda e aí por isso que é importante a esfoliação e a gente melhore, né, essa inflamação. Então pode ser feito o peeling, mas observe, tá? Então se tiver muita pápula, muita pústula, dê preferência ao peeling químico, ao peeling enzimático. E se não tiver, aí a gente pode fazer um peeling físico, um peeling de diamante, um peeling de cristal, certo? Uma outra indicação para os nossos peelings é preparatório para qualquer procedimento estético. Por quê? Porque ele promove um afinamento epidérmico e ele vai facilitar a permeação de ativos. Permeação de ativos. Então, eles podem, né, ser utilizados em qualquer procedimento estético. Lembrando que cuidado com a agressão, porque a gente precisa pensar nas associações, no tratamento que a gente vai fazer, no que é que a gente quer promover. Então, se a gente quer preparar para algum procedimento, a gente não vai querer uma agressão muito grande. A gente vai querer só um afinamento epidérmico para a gente permear melhor os nossos ativos. Então, pode ser um peeling mais superficial, sem muita agressão, tá bom? Então, tudo aí a gente vai precisar avaliar, né, de acordo com os nossos objetivos, com a característica, né, das clientes, para a gente poder escolher, né, melhor e realizar, né, a prática ali, né, de que forma a gente vai utilizar aquele peeling da melhor maneira possível para que a gente faça um procedimento seguro e trazendo sempre benefícios para os nossos clientes. E aí, a gente vai, né, para os passos para escolher o peeling ideal. Então, o primeiro fator que você precisa avaliar é a disfunção que você vai tratar. Então, o que é que você está tratando? Você está tratando uma hipercromia, você está tratando uma acne, você está tratando um rejuvenescimento, uma estria. Qual é a disfunção que você está tratando para que a partir daí a gente comece a avaliar qual é o efeito do peeling que a gente deseja. Então, a gente deseja um peeling mais agressivo, a gente deseja um peeling mais superficial. Como a gente só quer permear ativo, a gente quer estimular colágeno. Então, isso é importante, né, que a gente identifique a disfunção para a gente poder ver qual peeling a gente vai utilizar e de que forma a gente vai utilizar aquele peeling. Aí o outro ponto, né, a gente vê a agressão desejada. Então, eu quero agredir muito, eu quero agredir pouco. Então, lembra lá, se for uma hipercromia, eu não posso agredir muito, porque eu não quero comprometer aquele tecido, eu não quero muita inflamação, então vai ser uma agressão menor. Se for uma estria, se for um rejuvenescimento, a agressão vai ser maior. Então, avalie também, né, com relação à agressão, para que você consiga escolher um peeling, porque até dentro ali, né, dos peelings, como por exemplo, né, o peeling químico. Então, dentro ali do peeling químico, para a gente poder ver a agressão dele, a gente vai ter que ver a concentração, a gente vai ter que ver o pH. Então, quanto maior a concentração do peeling, quanto menor o pH, mais agressivo é esse peeling. Então, até dentro, né, do próprio tipo ali de peeling, e aí o exemplo que eu tô dando é o peeling químico, a gente vai precisar pensar sobre a agressão que a gente deseja para que a gente escolha ali o peeling químico, né, adequado. Outro ponto a ser avaliado é com relação à sensibilidade da pele da cliente. É uma pele sensível? Não é sensível? Ai, Nath, é uma pele sensível. Então, se é uma pele sensível, a gente tem que ir com cuidado com relação a essa agressão. Pode utilizar o peeling ultrassônico, o peeling enzimático, que eles são mais tranquilos. Controlar também, né, caso for usar um peeling químico, controlar. Se for utilizar um peeling físico ou um peeling mecânico, também controlar. Viu que a pele já está vermelha? Pronto, passa para outra região, certo? Características da pele, como biotipo, hidratação, espessura. Então, a pele é uma pele seca, é uma pele oleosa, é uma pele mista, isso aqui vai influenciar. A parte da hidratação também, quando a gente faz o peeling químico, a gente tem a perda de água transepidérmica, então a gente perde água. Se é uma pele que já está sem hidratação, é legal que a gente hidrate antes, se é que a gente quer mesmo fazer uma sessão de peeling químico, então hidrata a pele antes. Ou então, a Nath, não, posso escolher outro peeling, então escolhe um peeling ultrassônico, certo? Então, avalie isso também. Com relação à espessura, é legal a gente avaliar porque aqui a gente consegue
ver, né, se a gente pode agredir um pouquinho mais ou não a pele. Então, normalmente, quando a pele ela é mais espessa, a gente pode fazer peelings combinados. Então, eu posso fazer um peeling de diamante com um peeling químico, eu posso fazer um peeling enzimático com um peeling físico. Então, a gente pode fazer combinações de peeling. Então, façam essas avaliações para que a gente comece, né, a ver o que mais se adequa ali para aquela situação. Avalie também as contraindicações. Então, qual é a contraindicação do peeling de diamante, do peeling de cristal, do peeling enzimático, do peeling químico, do criopeeling, do dermaplane? Pega lá as contraindicações, porque vocês vão avaliar e esses aí vocês já vão excluir. Então, ó, Nath, minha cliente tem isso aqui, então não posso usar esse aqui. Ó, Nath, a minha cliente tem alergia a isso aqui. Ah, então não posso usar esse daqui, certo? Então, avalie também a contraindicação para que você escolha aí o peeling ideal. E um outro ponto que é super importante é com relação aos cuidados em casa. É entender se o cliente ele tem consciência de como é o procedimento e dos cuidados que ele vai precisar ter em casa e da utilização dos produtos em casa para você poder ver o que é que você vai fazer. Então, por exemplo, Nath, meu cliente, ele só vive na praia, não usa protetor solar e não usa home care, então não use um peeling químico nele. Use um outro peeling, faça um peeling físico. Faça um peeling de diamante, faça um peeling de cristal, faça um peeling ultrassônico, certo? Então, tenham cuidado com relação a isso também, porque, querendo ou não, isso aqui acaba interferindo na gente. Mesmo que a gente informe para o cliente, tenha o termo de responsabilidade, sempre que alguma coisa dá errado, eles ficam chateados, eles falam mal, então evitem isso. E uma das formas da gente evitar isso é a gente ver o perfil do cliente, e aí, a partir daquele perfil, a gente decide o que a gente vai fazer com ele. Então, ó, se essa cliente aqui, ela não faz nada do que eu mando, eu não vou fazer um procedimento tão agressivo, eu vou ter que controlar aqui o meu procedimento para não ter nenhuma reação indesejada, que aí vai ser muito mais por culpa dela do que minha, mas eu acabe sobrando aí no meio da história, certo? Então, avalie isso também, que isso é importante. Sigam esse passo a passo para que vocês consigam escolher melhor o peeling, né, de vocês. Escolham aí o peeling ideal, a depender da disfunção, a depender da característica do cliente, a depender do que é que você quer gerar, né, naquele tecido. Então, tudo isso é super importante para que você consiga, né, escolher o seu peeling, o peeling ideal para cada cliente. Porque o diferencial é esse, gente. O diferencial é a gente conseguir adequar, personalizar os nossos tratamentos. Então, é por pessoa. A gente tem aqui todo esse conhecimento e aí voltem, assistam de novo, mas peguem todo esse conhecimento aqui e a partir desse conhecimento a gente vai direcionando ali, ó, o que é que a gente vai utilizar, o que não vai utilizar, em que momento a gente vai utilizar, de que forma a gente vai utilizar. E lembrem-se, não se esqueçam disso, não é o tipo de peeling, independente do tipo de peeling, os efeitos são semelhantes. O que é que vai diferenciar é a agressão desse peeling. Então, é muito mais a forma em que você vai aplicar aquele peeling do que o tipo de peeling, certo? Então, tem como, né, a gente fazer agressões menores ou maiores, tá? Com o tipo de peeling ali que a gente escolher. Então, se atentem a isso. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Esse aqui foi um pedacinho do mundo Nath Souza. Se você gostou, pula aí pro próximo vídeo para você conhecer mais sobre o mundo Nath Souza e decidir se você quer ou não se juntar a mim. Do lado de cá tem muito mais disso, viu? E tem muito mais mesmo te esperando. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui. Eu vou respondendo aí ao longo desses dias para vocês, tá bom? Beijos! Eu te espero na próxima e eu te espero também no Mundo Nath Souza. Então pula aí pro próximo vídeo para você assistir, conhecer mais sobre o Mundo Nath Souza, esclarecer o máximo de dúvidas possível e se inscrever, porque eu tô do lado de cá esperando por você. Beijos!